conclusão do curso que versou sobre o pré-histórico, mais especificamente sobre a Lei 10.236 de 2001, que é uma lei municipal orgânica aqui da cidade de Curitiba, constada na lei orgânica do município, define o pré-histórico como símbolo local, símbolo da cidade de Curitiba. Bom, a minha pesquisa ela vai trabalhar com três linhas principais. A primeira linha é identificar os fatores históricos, sociais, políticos e econômicos que levaram à configuração dessa lei, à promulgação da lei, no caso. O regimento interno e legislativo que levou à aprovação da lei na Câmara dos Vereadores e também com o prefeito, e também identificar qual se enquadra no quadro orgânico do município legislativo e também se há algum fator, alguma necessidade de melhoria, alguma mudança. Bom, primeiramente, o pré-histórico foi escolhido, essa lei, a Lei 10.236 de 2001, ela remonta a fatores anteriores à própria lei de 2001. No caso, em 1999, foi realizada aqui na cidade de Curitiba uma votação de uma campanha popular financiada, bancada inicialmente pelo Banco Itaú, também pela prefeitura da cidade, para a escolha de ser símbolo da cidade de Curitiba. Todavia, não havia indicado ainda algo que fosse símbolo. Essa votação, o famoso Elite Curitiba, que ficou assim denominado, ela havia sido escolhida em outras cidades, havia sido utilizada em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Cada cidade a população escolheu o que seria o símbolo, que seria a identificação cultural daquela população daquele determinado local. No caso de São Paulo, foi escolhida a Avenida Paulista, com o espírito paulista acelerado. No Rio de Janeiro, o famoso Corcovado, os números naturais da cidade. Aqui em Curitiba, quando chegou a votação, não havia uma definição específica do que seria símbolo da cidade. Alguns monumentos, algumas edificações estavam ainda sendo construídas, como por exemplo o Parque Tanduá, também a Ópera Gerame, o Jardim Botânico, naquele movimento que estava iniciado ali na década de 90. Porém, não havia algo que identificasse, algo que centralizasse todos esses movimentos. O governo local e também o governo do estado queriam criar uma identificação que fosse simbolizasse aquele momento político, aquele grupo político. No caso, eles queriam, segundo os documentos, havia um movimento de identificação com o Jardim Botânico ou o Tanduá. Alguns comerciantes queriam que fosse ali a Rua 15, porém não havia uma identificação única. Então, iniciado pela Gazeta do Povo e também pelos movimentos aqui dos estudantes, iniciou-se o movimento de inclusão da UFPR na série de votação. A Gazeta do Povo naquela tinha uma configuração diferente. O seu dono, o antigo dono, até cheguei a conversar com alguns professores da casa. Ele admirava muito a universidade, isso é interessante porque traça uma mudança de perfil da imprensa, no caso do jornal específico, para hoje outro momento de talvez ataque à universidade, ataque à própria origem do jornal. Então, iniciou-se esse movimento da Gazeta do Povo, foi colocado para a história na última linha lá, que seria indicado na universidade. Começou um movimento de incentivo à votação na UFPR. Essa votação ela seguiu por um tempo, foram realizados vários discursos. E um dos discursos marcantes é do ex-reitor Antunes, que ele foi aos jornais que dizia que a universidade era a maior invenção dos paranaenses. Isso foram vários discursos do ex-jurista falecido Guilherme Andotti, outros determinadas personalidades. Nesse ponto identifica-se um pouco da teoria da democracia deliberativa, tocado no filósofo social William Harris. Ele trabalha essa parte do consenso em um determinado ponto, através do diálogo, através do discurso. Então, através do discurso, através do diálogo, a universidade foi ganhando cada vez mais espaço e isso identificou-se que seria em relação ao pré-histórico do ensino da cidade, não apenas por ser da universidade mais antiga, um prédio mais referentemente do nível, mas por ser símbolo da educação. Seguiu-se nesse ponto a votação
e no fim, o pré-histórico ele acabou ganhando com 258 mil votos, tem uma plaquinha aqui no prédio, como símbolo local, símbolo da cidade. Após esse momento, realizadas várias comemorações, a Orquestra Sinfônica da Universidade desceu as escadarias, teve uma intensa comemoração. A professora Márcia D'Antoni fala que foi um dos momentos de auge assim, da universidade, como ele enfrentando os resultados do governo. E foi definida essa votação. Após um período, começou o desenvolvimento de configuração legislativa, de concretude através da lei. No caso, iniciou o desenvolvimento através do vereador Jair César, para que tivesse o pré-histórico local símbolo oficialmente. Então, iniciou o desenvolvimento com vários discursos na Câmara dos Vereadores de Curitiba, e através disso, o pré-histórico teve uma votação com unanimidade, foi votado com unanimidade lá na Câmara dos Vereadores, aprovado, depois sancionado pelo prefeito da época, o senhor Cássio Canibucci, que acabou configurando concretamente no plano legal do pré-histórico da Comissão da Cidade de Curitiba. Isso identifica-se, apesar do concurso ter opinião da cidade, dos direitos coletivos, isso identifica-se um marco central da cidade, da população, na escolha do seria símbolo, seria no caso a habitação. Posto isso, o prédio recebeu, foram feitos alguns convênios da universidade com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores também, para recebimento de verbas para a manutenção do prédio histórico. Passado 10 anos, passado algum tempo, o prédio histórico, a universidade ela fez o seu centenário, a prefeitura ela participou em certa medida da melhoria da iluminação cênica. E o que se configura nessa passagem legislativa é que, apesar de haver a identificação do local símbolo como o pré-histórico como símbolo da cidade de Curitiba, não há uma configuração expressa de limitação do pré-histórico por parte do legislativo, ou municipal, ou do executivo municipal. Até porque o prédio é federalizado, tem sua estrutura pertencente à União. Mas o que pode ser feito, o que poderia ser feito de melhorias em relação à manutenção e também proteção do patrimônio histórico, a partir de políticas imperativas institucionais e parcerias públicas e intergovernamentais. Uma dessas parcerias públicas se configura-se na parceria público-privada da iluminação da cidade de Curitiba, através da empresa Índio, e outra através de melhorias em iluminação. Bom, o prédio histórico ele se configura como símbolo da cidade de Curitiba, porque ele acaba sendo o símbolo da iluminação efetivamente. Então, esse é o ponto central do pesquisa, que identificar também essa característica de ter uma proposição oficial legal. Ele não é só símbolo porque alguém acha que seja símbolo, bonito, ou porque tem uma iluminação do pré-histórico, ou porque acha que qualquer outro monumento da cidade seja símbolo. Ele é símbolo oficial, então é um local oficial aqui da cidade. Eu acho que então a expansão finaliza nesse ponto.
história do direito, que envelhece também da nossa casa, muita energia, muita dedicação, também muito preocupado com muitas das questões que envolvem o seu trabalho e a questão do prédio da escola. A gente está aqui na presença de vários colegas de vocês, também, como eu disse, de um professor, de representantes da prefeitura, além do centro acadêmico, e queria fazer um agradecimento público aqui ao João. O João, desde que entrou na faculdade, desde que eu assumi como diretor da faculdade, ele tem, de forma absolutamente incansável, compromisso com a Universidade Federal do Paraná, com esse prédio histórico, né? E assim, se tem alguém que pode, de fato, fazer esse testemunho, né? Se tem alguém que foi, por um lado, bastante provocado pelo João, sou eu, né? Aqui como diretor da faculdade. Eu lembro a primeira vez que o João veio me procurar, eu acho que estava ainda no primeiro ou segundo ano, né? A gente estava na pandemia ainda, imagina quem vai querer conversar com o diretor no começo da pandemia, né? Em casa, todas as minhas aulas no máximo de forma remota, e eu pensei, não, isso você pouco para, né? O João deve estar ali empolgado com alguma coisa que viu aqui na faculdade, mas não, o João, desde a preocupação em relação à biblioteca, em relação à nossa reforma, né? 8, 9 milhões que acabamos saindo, graças, infelizmente, em virtude de virtude da própria burocracia interna da universidade, em virtude de quem ganhou a licitação, uma cidade super complexa. Se eu for aqui chorar as minhas conteiras para vocês, vai longe, né, João? Mas desde aquela época, os reparos que eram feitos, o João me acompanhava quase como um assistente para verificar a pintura, o chão, se tinha sido feito de forma adequada ou não, as controles que estavam funcionando, enfim, foi uma espécie de quase um síndico, né? Um parceiro nessa caminhada. Quando o João chegou para mim e falou, professor, eu estou no ano de faculdade, aqui no meu TCC, eu falei, não, veja só, o professor não pode reprovar, não vai permanecer mais 1, 2 anos na faculdade, mas ser que o João não precisa disso para continuar sempre conosco aqui, é alguém que de fato é apaixonado pela Faculdade de Direito, pela Universidade Federal do Paraná e também pelo prédio histórico aqui, e não é à toa que fez, inclusive, um trabalho sobre o prédio histórico, trabalhando como eu falei, nos anos 96 e 2001, que colocou o prédio histórico como símbolo da cidade de Curitiba, mas não só isso, né? O pessoal, uma análise da lei também, tivemos aí possibilidades, uma contribuição também teórica, acadêmica, tudo que a gente pode, digamos, de instrumentos jurídicos, contribuir aqui para a faculdade, contribuir aqui para a universidade. Eu vou fazer uma provocação aqui, depois de todo esse agradecimento, que é muito pouco pelo teu compromisso, pelo que você fez e continua fazendo. Né? Também disso, que é alguém que está quase empurrando a direção e muitos colegas da nossa associação, ou retomados da nossa associação, também o IAL, né, o nosso fundo patrimonial, que é bastante importante, eu tenho certeza que isso vai sair. Também acho que o João vai, para o resto da vida dele, estar vinculado nessas iniciativas de contribuição, de melhoria, não só do prédio. A provocação que eu te faço, né, João, eu queria explicar um pouco mais, é assim, uma provocação quase que para disputar mesmo e assim, não sei se eu deveria fazer essa provocação, mas veja, na leitura de livros fala que a Faculdade de Direito obviamente passa por esse prédio, mas não é só esse prédio. Obviamente esse prédio tem uma grande importância, né? Mas o que faz a universidade, o que faz a Faculdade de Direito ser o que é, ser grande, da forma como é, a gente sabe, né, repetir aqui os rankings, onde nós estamos, e antes de mais nada, me parece, são as pessoas, né? São os alunos, as alunas, os professores, as professoras, os servidores, que tanto se dedicam aqui. Né? E essa minha experiência como diretor me mostrou exatamente isso. Né? A faculdade, que é o que é, uma das unidades do país, como o professor Ricardo é a melhor faculdade de
lado a gente estava com uma professora italiana, né, uma banca, do outro lado a gente estava com outro professor italiano, o professor Pedro Costa, né. Recebemos aqui, enfim, uma infinidade de pessoas do mundo inteiro, os nossos professores vão para fora, né, mas temos também aqui um corpo técnico de excelência, temos um corpo discente, no final das contas, tirando alguma provocação de um ou outro colega, né, que não tem a tua responsabilidade, a tua compromisso com a faculdade, né, que está mais preocupado com pautas que não são, de fato, as pautas aqui da universidade, de estudar, de contribuir com o curso, mas isso é, felizmente, exceção, exceção, exceção. Eu só estou dizendo isso porque nessa semana a faculdade tem vítima disso, né, da irresponsabilidade de alguns colegas, mas, tirando isso, que é de fato exceção, 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 o nosso curso é feito por pessoas que são comprometidas, né, com a nossa história, com uma coordenação, pessoas que são comprometidas também com aquilo que norteia o que é melhor do espírito democrático, por pessoas que têm compromisso com a Constituição, por pessoas que divergem em relação a modelos econômicos, a políticas, quais são as melhores políticas públicas, se eu invisto mais em liberdade, se eu invisto mais em liberdade, enfim, pessoas que evidentemente não pensam da mesma maneira, mas que têm um compromisso com o espaço público, um compromisso com a sociedade brasileira, que construir uma grande faculdade, uma grande universidade. E a provocação é essa, eu suponho, que a gente, enfim, né, tem um dia de deixar o pessoal. Isso, eu estou dizendo que a gente não vai ser de jeito nenhum aqui, né? Enquanto for professor também, a gente vai se agarrar, isso não está aí como perspectiva, né? Mas já teve como perspectiva em outros momentos de dias que passaram. Né? Os cursos já foram, cursos já fiz, já saíram. Você acha que isso representaria para você? Que questões isso te provocaria? Né? Qual a tua leitura em relação a isso? Essa é uma provocação que eu faço para disputar. E a segunda provocação é que de fato é uma provocação. Ninguém percebe que a verdade não é isso. Mas essa é uma provocação no sentido de nos lembrar que uma faculdade de direito não é feita só por prédio, pelas paredes. Prédios faz nada feito pelas pessoas. Que aqui estão, que aqui passaram e que virão. A segunda provocação é: terminou o curso, fechou o curso, foi aprovado no seu TCC. Mas está excelente. Talvez uma revisão monográfica só, depois ali só um ajuste para deixar ali nos nossos arquivos, pensar que está aqui no artigo depois. Mas a segunda provocação é: terminou o curso. E aí, Gil, o que a gente vai continuar fazendo juntos aqui pelos próximos 10, 15, 20 anos? Essas são as duas provocações que eu estou falando. Bom, primeiramente eu agradeço pela professor. Sobre esse ponto da criação do pré-histórico, da criação do caso da faculdade de com o pré-histórico, eu até queria conversar com o professor Canaiamba em relação a pré-histórico e também a outros locais, digamos, a faculdade de poderia estar. Ele até fez uma provocação, ali ele mora próximo ao colégio estadual, passou por reformas e ele como seria mais fácil para ele, que é interessante. Eu estive também na SPTC com o professor Júlio e a professora Maria Rita da Parede. Conheci um pouco mais a universidade, conhecia a advogada, mas conheci o Politécnico, eu achei bem interessante, porque é uma cidade universitária, então seria um outro curso de direito. Então, sobre esse ponto da ligação da faculdade de direito da UFPR com o pré-histórico, eu entendo que se fosse em outro lugar, se fosse transplantado, mudado para talvez o colégio estadual, ou lá para o centro politécnico, ou talvez o agrárias, seria uma outra faculdade, seria diferente, seria no caso talvez
o lado politécnico pareceria um pouco daquelas universidades americanas, aquele estilo meio fechado em relação ao direito. Se fosse talvez para o agrário, um pouco mais do interior, uma faculdade mais específica. Então, a educação, ela se dá no tempo e no espaço, que a gente vai construir as nossas relações, as nossas interações sociais e materiais. Então, eu entendo que o pré-histórico favorece, ele identifica a faculdade de direito nesse tempo e nesse espaço. Conforme o pré-histórico foi mudando, a faculdade de direito ela foi ficando raízes aqui no pré-histórico. Ela foi, e hoje a gente vê que a faculdade de direito está aqui no pré-histórico, a gente vê possíveis então, visíveis melhorias. Quando o professor Sérgio assumiu o pré-histórico, ele sabe que melhorias foram se explanando por todo aqui o pré-histórico realmente. Isso é uma coisa que eu agradeço ao professor, que eu até fiquei surpreso em ver que as paredes estavam sendo pintadas de branco, estava sendo melhorado tudo. Mas então, pré-histórico, a cidade de direito, ela seguiu o pré-histórico nesse sentido, não seria outra faculdade, seria uma faculdade de direito X, mas essa faculdade de direito ela seguiu aqui ao pré-histórico nesse sentido. Segundo ponto, eu fiquei bem. Foi um período no final foi um período bem complicado para mim, porque me desligar da faculdade, terminar a faculdade de direito para mim é um pouco complicado, terminar algumas coisas específicas é um pouco mais complicado, mas a faculdade de direito ela acabou entrando na minha vida em todos os sentidos, das minhas relações, dos meus amigos, meus relacionamentos, tanto do trabalho, tudo foi ligado à faculdade. Então, encerrar esse ciclo é um pouco difícil, mas eu entendo que, até no meu agradecimento ali, a faculdade de direito, a história deles, entram na minha alma mater, e a minha percepção do futuro, eu espero que dê certo essa associação, que a gente está lançando bastante do professor Caranhão, até nem recebi um estatuto de 45 páginas. Eu vou pedir para o professor Luiz Daniel Aguilar, que sabe entendeu. Mas eu acho que isso sempre buscar melhorar a qualidade desse espaço, proporcionar, espero que essa discussão dê certo para que a gente possa melhorar a faculdade, também proporcionar mais oportunidades para as pessoas, no caso, estudantes mais de baixa renda, que possam ter acesso a cursos, acesso ao melhor da faculdade que tem direito. Então, acho que é nesse perspectiva que eu vou seguir, eu acho que eu estou sendo aqui, seguindo, espero voltar para o mestrado, para aula nesse sentido, e nunca vou deixar esse lugar. Muito satisfeito. Esses são os nossos projetos aí, né? Os próximos 10, 15, 20 anos de vida. Dito isso, então, uma parte da educação, você fez um trabalho que é inusual. Você poderia ter
sob uma perspectiva municipal. Então, esses dois recortes eu acho que são, valorizam o seu trabalho e mostram uma observação, um jeito de olhar a questão diferente, que merece ser mais observado. Dito isso, tem duas observações formais a fazer, até no meio do celular, antes que a bateria acabe. Primeiro, fazer uma revisão, né? Tem uma nota de rodapé faltante, se precisa de nota de rodapé 5, pelo menos, se não me engano, e algumas estão meio limitadas. Tem que tirar isso porque não é essa parte de questão formal, tá? Bem como as referências de programa estão fora de ordem alfabética, você colocá-las em ordem alfabética. Tá? Então, se são questões formais, você faz umas sentadas, sem grandes. O teu trabalho traz temas de história, tem uma reflexão sobre história do prédio, que eu vou conseguir na universidade, tem uma reflexão sobre o direito público municipal, e ainda tem uma parte de propositiva de melhorias, que deveria ser até mais explorada nos nossos TCCs sobre o direito público na nossa faculdade. Dito isso, tem duas perguntinhas que eu queria ter você conversar. Primeiro, qual é a natureza jurídica do fato de algo ser considerado símbolo? Em outras palavras, o que isso implica para a Prefeitura de Curitiba? Porque parece ser muito confortável ter um prédio como símbolo da cidade sob a responsabilidade do governo federal. Eu quero saber o seguinte: qual é o dever da Prefeitura em bancar reforma? Ou então tira. Porque se está lá, tem que ter motivo, né? Tem que ter uma. Se está lá com o prédio simbólico, tem que ter um dever também, se fazer algo. Tá? Então, esse é um elemento interessante de se pensar. Porque você tem um debate federativo. União, Estado, município, como é que, e ainda parcerias público-privadas que você traz. Né? Como é que você enxerga esse balé das vários registros negativos? Né? Esse é um ponto relevante a se pensar. Uma segunda questão anexa a isso. Se aqui é o prédio símbolo da cidade, inclusive presente na Rio Orgânica do município, isso a gente observa só vindo aqui na frente, quantidade de gente tirar foto na frente do prédio, né? Trata aqui o prédio como um símbolo turístico de Curitiba. Aliás, esses são os motivos pelos quais a gente começou a organizar esses passeios guiados aqui, porque é só puxar pela mão do povo entra, né? E dentro disso, você acha que a inclusão deste prédio, o símbolo da cidade de Curitiba, a lei orgânica, é uma vitória, uma conquista do patrimônio histórico público aqui da cidade de Curitiba, ou ela é meramente simbólica, jogando água no chamado livro da cidade de modelo, como que é ele, que considera o prédio livre e tal, que é a foto. Como é que você vê essa questão? Então, são essas duas perguntas. Primeiro, caráter federativo, como é que você organiza os entes federativos nas responsabilidades e deveres jurídicos para o prédio? Porque esse é o principal ponto, assim, deveres jurídicos. E a segunda parte é como é que você enquadra, aí uma perspectiva política mesmo, esse movimento da inclusão. Você viu isso mais como um esforço para capitalizar politicamente um grupo, ou de fato uma vitória do patrimônio histórico da nossa cidade? Bom, primeiramente, eu agradeço pelas contribuições do professor. Eu também agradeço essas visitas. Eu acho bem interessante que, sobre o texto, eu achava que não ia sair do papel, realmente, essas visitas que acabam trazendo população para dentro da universidade pública. E eu entendo que simplesmente ela está aberta à população não faz sentido, porque a pessoa que entra ali sabe que guiar se pede nesse sentido. Então, você tem uma visita guiada explicando o que aconteceu, os fatores, verificando o crédito, muito interessante. Então, sobre o primeiro ponto, a primeira pergunta, até eu havia refletido um pouco sobre essa discussão, essa configuração de responsabilidades da prefeitura, da universidade, do plano federativo. O professor Fábio havia perguntado e instigado a verificar se havia uma obrigação realmente da prefeitura nesse sentido. Eu entrei em contato com a professora
E, infelizmente, a lei ela foi aprovada e ela traz pretensões efetivamente formais da manutenção do prédio. É interessante identificar que depois da votação da lei e que depois da aprovação pelo prefeito, foram feitos alguns convênios para dentro da universidade, para dentro do prédio histórico, algumas reformas. Algumas reformas em específico, mais antigas. Porém, não traz obrigações formais do executivo para com o prédio histórico. E isso é um pouco complicado. Eu lembro que até nas aulas do professor Calhão, nós trabalhamos sobre a obrigatoriedade de alguns orçamento público destinados a alguns pontos específicos, se seria obrigatório, se seria discricionário. Então, ao ponto que não há só obrigatoriedade, mas formalização, eu entendo que seria um caráter mais discricionário da função. Infelizmente, eu até traço aqui uma das proposições ao final, que eu entendo que talvez deveria haver uma inclusão da lei nesse sentido, inclusão de manutenção desse espaço mesmo, uma limpeza, algo anual, algo assim, por conta desse sentido. Por outro lado, seja uma obrigação do município, uma obrigação já do executivo de buscar restaurar, buscar preservar os pontos históricos aqui na cidade. Só que muitas vezes acaba não sendo efetivado. Então, é interessante você ter uma lei específica, mas ter uma adição a essa lei traz uma obrigatoriedade de certo ponto, tendo em vista também que o prédio é da universidade, do plano federal, talvez no momento que se encontre, se interligue essa parte do plano executivo com o plano federal, porque ele não é só um prédio, não é um prédio histórico, como tem outros aqui que tiver símbolo da cidade. Então seria o símbolo da cidade não ser, digamos, nossa obrigatoriedade como prefeitura. A universidade ela cuida relativamente do território, tem alguns números, mas digamos que a universidade não cuidasse, que o prédio tivesse alguns cadastros e mais símbolo da cidade, assim, e a cidade se identificando desse modo. Então tem que ter um ponto de intervenção. Eu acho que nessa parte final da proposição, talvez uma adição legislativa para o que vem, nós fazemos 25 anos da votação do Lei de Curitiba. Talvez a universidade, talvez conheça um vereador, o Sr. Pessuti, filho do Pessuti, talvez tenha uma proposição da Câmara dos Vereadores que foi votação, porque o prédio evidentemente ganhou, tem a plaquinha ali dos 150 mil votos. Algumas pessoas falam que a votação não foi tão formal, não foi formal no sentido de ter um plebiscito, de ter um referendo, mas teve a votação, há um movimento de escolha da universidade, de escolha da população de educação aqui. Então, nesse sentido, interligando com a segunda parte, com uma vitória da universidade, nesse sentido, ou algo mais político, eu identifico principalmente que foi uma vitória mais da universidade, mais internamente, até a professora Márcia Brandoni, ela fala que o Luiz teve momentos de alto em cima da universidade. E é interessante identificar uma ligação da cidade com algo relacionado à educação, é algo de certo modo instigante. Você não identifica em outras cidades essa ligação com a educação. Então, é algo que no fim acaba provocando muitas vezes. E também a universidade sendo tão atacada por vários pontos, ela ainda continua sendo universidade. Então, eu identifico que é realmente uma vitória da universidade e algo que assim, deva nortear políticas públicas, deva nortear nesse sentido. Se nós temos um prédio histórico como prédio como símbolo da educação, símbolo da cidade, quais as perspectivas que nós estamos estabelecendo para priorizar a educação nesse sentido? Eu perguntei isso porque se nós compararmos a proteção da araucária, que também é um símbolo municipal e até estadual,
bem mais organizada, né, com previsão de público, etc. Ou seja, há um esforço maior. Essa questão. Levar algo a símbolo significa o quê do ponto de vista jurídico? É só para bonito ou tem uma obrigação do Estado nisso? Essa é o nosso nome. Mas a provocação do Thiago é uma provocação muito interessante. Eu faço questão de fazer alguns registros aqui também, até considerando o fato de a gente ter representantes aqui da prefeitura, aqui do Santa Catarina. Primeiro, obviamente, então, a complexidade que o Thiago me indicou foi do Roma que colocou também, o prédio é um prédio federal. Né? Então, sendo um prédio federal, os demais entes federativos têm evidentemente, as suas limitações. Mas há uma diferença, Thiago, em relação a como esse prédio, como a universidade é tratada no Estado e no município. E, independentemente, em regra, tirando uma exceção que você pode imaginar, a universidade, a Faculdade de Direito, é muito bem tratada com todas as limitações que nós temos no nosso país, pelos nossos políticos, que são políticos sérios, independentemente das suas convicções e dos seus padrões políticos. Impressionante. Se você pegar a bancada estadual, hoje a bancada federal no estado do Paraná, em regra, é uma bancada que se une à Universidade do Patrimônio dos paranaenses, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, tirando extremistas que fazem um discurso de desqualificação da universidade, da educação, a regra é essa: eu tenho compromisso com esse espaço. Quero dizer, apresentar com você essa prefeitura aqui, o quanto a prefeitura hoje tem nos auxiliado, o quanto dentro daquilo que é possível nos ajudam a instalar a câmera aqui, as câmeras, o sistema de câmera de direção, colocar um sistema na muralha digital, justamente para reforçar o programa de segurança aqui nosso. Então, agora, pedido da faculdade, da direção da universidade, especialmente nosso, reformando todo o tipo de aqui, não só da praça, mas aqui da entrada, na frente do prédio, e tem problemas do ponto gigante, mas tem problemas da utilização aqui, reforçam sempre o policiamento do programa municipal quando possível, a mesma coisa do Estado do Paraná, quando necessário, também preocupado sempre com isso. Quem banca o sistema imobiliário, toda a iluminação do prédio externa, a prefeitura, que a gente está sempre conversando, veja, a universidade é de fato dos paranaenses. A universidade tem essa dimensão, que eu confesso para você que eu fui entender isso dessa dimensão a universidade também abre muitos portas, as nossas autoridades sempre estão abertas para dialogar, para fazer parceria, para desenvolver projetos. Muitos dirigentes, dependendo do governo, saem inclusive aqui da própria universidade. Então, de fato, o papel e a importância da universidade no cenário local, municipal, estadual, federal, é de fato impressionante. Enfim, que mostra, evidentemente, a questão da universidade, mas que mostra também aquilo que o João também tratava no seu trabalho, o amor que temos pela Universidade Federal do Paraná. Que bom que o Curitiba se orgulha de ser, aí a gente possa ter alguma crítica, que bom que o Curitiba se orgulha de ser a cidade mais inteligente do mundo, do planeta, que bom que, daí tem suas limitações, que bom que o Curitiba valoriza, que a gente tem aí uma série de prefeitos que mudam no seu, mas que sempre são considerados amigos da universidade. Tivemos um prefeito
egressos aqui, tivemos governadores que foram alunos egressos da faculdade, senadores, enfim, isso, obviamente, né, é fundamental para todos nós. Né? E talvez mais importante, o que estávamos ou não olhados politicamente, né, mais importante é termos compromisso com esse espaço, estarmos abertos a dialogar e a construir e não a destruir. Até para fugir da continência política, se a ideia do jogo, pensar então uma estratégia para regulamentar o cuidado do prédio, para a origem da vontade completamente momentânea. Porque, como o Sérgio falou, isso é um projeto para 20 anos. Quem sabe quem será o prefeito ou o governador da região. Nós temos essa complexidade, o fato do prédio ser uma reserva federal, é como a gente Eu claro, glória a Deus, todos os comentários, observações, eu queria muito acrescentar depois, dessa fala maravilhosa, mas eu quero primeiro que vocês muito em contato comigo, ainda no segundo ano, sobre as questões de preservação da cultura. Eu tenho um especial carinho pelo tema, os bens culturais, bens históricos, patrimônio cultural, até porque meu doutorado voltado para essa questão. Então, eu tenho um especial carinho no tema. Como realmente o Sérgio falou, o termo correto, ele é incansável em relação à busca de preservação de minorias democráticas. Veja, eu acho que o povo é uma das pessoas que mais tem relações com o poder público estadual, municipal, federal, em função da universidade. Então, isso é absolutamente bom. E a questão federativa, então, a linha federativa, prédio da União, e por outro lado, vem um uso especial, para algumas peculiaridades e ainda essa questão do símbolo, porque a universidade o imaginário da coletividade não é só Curitiba, não é só Paraná, é um mesmo. Curiosamente, a gente tem relações fora, alguns professores que já estiveram aqui, volta e meia, a gente soma uma beleza, o quanto é incomum, até por uma questão de não conhecer exatamente o Brasil, na sua inteireza, ou na sua maior parte, o quanto marca a presença desse edifício. E claro que acho que traz, além de uma edifício histórico, quanto os mestres e autoridades da história aqui, mas eu acho que traz ao longo desse percurso exatamente o status daqueles que saem aqui, independentemente do edifício. Curiosamente, a faculdade, eu entrei, minha graduação, mestrado, doutorado, e nunca mais saí daqui. Eu acho que há esse vínculo de alma com a faculdade, com o edifício, com professores, enfim, uma comunidade. E é um vínculo que eu acho que ultrapassa, como diz o Sérgio também, o Thiago, ultrapassa a questão imóvel, mas é uma malga. Você fala, lá no direito do Federal do Paraná, a primeira imagem dos filhos das pessoas é exatamente isso. Então, eu quero dizer que realmente eu vinha para cá, morava na Dinossauro, e os médicos eram admitidos, e a gente passava pela frente. Enfim, era comum passar na frente. Eu lembro que eu ficava estarrecido, era criança, ao ver a beleza, eu nunca imaginava que eu fosse transcorrer, sei lá, praticamente, sei lá, 100% da minha vida até agora, dentro desse livro. Então, eu
Então, tem recomendações específicas. Veja, a cultura tem uma lei que trata do armamento, porque, né, são pessoas. Mas ela é genérica. Ela é genérica e ela busca um artigo que diz respeito à responsabilidade na lei do armamento. Né? Decreto-lei 27 ainda. Né? 27. Então, acho que no momento da faculdade, pessoas com autônomos, todos que estão, e mais a comunidade política, que realmente tem a faculdade do edifício como símbolo e não tem se negado a contribuir para a preservação e o que mais aqui é necessário aqui, né? Que para essas duas gerações futuras, o nosso texto cultural, valeria a pena também buscar uma recomendação mais precisa no que tange a responsabilidade. Porque a lei municipal diz a obrigação de todos, como está na Constituição. Acontece por ser um bem público de uso especial sem essa responsabilidade. Então, acho que podemos aí fazer um coro, né? Um coro na busca dessa recomendação. Eu não vou passar por algumas intervenções, tá? Eu quero dizer que realmente foi um prazer, né? Você ainda é meu monitor, né? Ainda será muito mais aqui, né? Mas foi um prazer, porque o seu interesse é absolutamente. E o Instagram também da palestra? E mais, né? Mais recursos em comum, porque é em comum não só pela intensidade, mas também, né? Como se trata, porque, enfim, trabalha para essa música, mas é muito bom ver pessoas como as pessoas da tua geração tendo esse interesse, esse comprometimento nessa música. Eu não tenho muita coisa a fazer, mas acho que para o futuro aí tem muito trabalho. E o processo vai comprometer, né? Já continuar esse trabalho. Então, eu agradeço, né? Mais uma vez a ambos, a todos e a todas que estão aqui, né? O auditor, né? O pessoal do município, enfim, pela presença e é um trabalho incansável e, eu diria, infindável.